pessoal, há exatos 100 anos de desfecho, a maior pandemia da história da humanidade após a peste negra. Tratava-se da gripe espanhola. No mundo, mais de 50 milhões de pessoas morreram. No Brasil, logo no início do contágio, 35 mil pessoas morreram de cara. Dentre elas, o nosso presidente Rodrigues Alves. Muitos fatores favoreceram a disseminação do vírus, tais como a guerra, porque a gripe espanhola se deu em plena Primeira Guerra Mundial, a censura dos meios de comunicação por causa da guerra, então esses meios de comunicação eles não tinham como ofertar dados corretos sobre a nova pandemia, e na verdade eles a escondiam, a ignorância da população e do governo e a falta também de conhecimentos técnicos. As pessoas com gripe espanhola, elas tinham manchas avermelhadas no rosto e cianose no resto do corpo. O que era cianose? A cianose são manchas roxas, manchas escuras. E essas manchas eram tão fortes que ficava às vezes difícil você diferenciar um preto de um branco doente. A morte se dava por asfixia. Bom, nesse vídeo nós vamos tentar ver um pouco da origem da gripe espanhola e a sua propagação. Adianto logo uma coisa de cara para vocês. A gripe espanhola, de espanhola não tinha nada. Pandemia é uma enfermidade que se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. A gripe espanhola foi uma pandemia causada pelo vírus influenza H1N1. Ela durou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, ou seja, por 3 anos todo mundo foi atingido por uma doença mortal que causava sofrimento indescritível para suas vítimas. Logo quando começou a pandemia, ela foi escondida pelos jornais do mundo todo que estavam censurados em virtude da Primeira Guerra. Apenas os periódicos espanhóis divulgavam notícias sobre a estranha doença, pois a Espanha não estava envolvida no conflito. Daí porque a pandemia ficou conhecida como gripe espanhola. Primeira Guerra Mundial. 70 milhões de soldados lutando sem as mínimas condições de higiene. Conviviam com ratos e pulgas em trincheiras inóspitas. Os soldados se alimentavam junto a fezes e cadáveres. Estava preparado o terreno para uma epidemia. Não há certeza sobre a origem da gripe espanhola. Alguns defendem que ela veio da China. O vírus teria ido para a Europa, levado por trabalhadores chineses. Outros alegam que a pandemia se originou das tropas britânicas que estavam no acampamento hospitalar em Étampes, na França. As condições ruins de higiene e a superlotação teriam favorecido a propagação do vírus. Há ainda quem teorize no sentido de que a pandemia teria se originado no Kansas, Estados Unidos. Essa tese foi de certa forma derrubada em 2018 após estudos realizados pelo professor Michael Worby, que teria verificado que os casos locais eram muito leves para serem a malfadada gripe. A única convergência entre os estudiosos é que a propagação do vírus não iniciou na Espanha. Armas químicas foram amplamente usadas na Primeira Guerra Mundial. A sua ação no organismo, aliada à desnutrição e ao acúmulo de soldados próximos uns dos outros, foram facilitadores da disseminação da gripe espanhola. Os meios de transporte favoreceram a disseminação da doença por soldados, marinheiros e viajantes civis. Assim, o vírus chegou na América, rapidamente alcançando Nova York, Boston e outras cidades. Cerca de 600 mil pessoas morreram. Assim como na América, o vírus, de maneira assustadoramente ágil, se espalhou pelo resto do mundo. No Brasil, o vírus chegou da Europa a bordo do navio Demerara, que desembarcou infectados no Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Em todo o Brasil, os hospitais ficaram lotados, as escolas foram fechadas e o comércio também, e os bondes trafegavam praticamente sem ninguém. As ruas do Rio de Janeiro ficaram cheias de cadáveres. E esses cadáveres eles ficavam realmente na rua, até eles serem recolhidos por carroças de limpeza. Era uma situação apocalíptica. Na Europa, o estrago foi muito maior. Mais de 1 milhão de pessoas morreram só no Reino Unido, França e Alemanha. A eficácia mortal do vírus mostrava a sua face. Os que defendem que a pandemia começou no Kansas
dizem que, embora nesse momento inicial não tenha sido tão letal, o vírus que atingiu o estado era realmente o da gripe espanhola. Sendo assim, nos Estados Unidos teria ocorrido a primeira onda de gripe, caracterizada por ter sido praticamente uma gripe comum. Ela atingiu majoritariamente doentes e idosos. Os sintomas da primeira onda foram muito brandos quando comparados com os da segunda. A segunda onda foi a que atingiu a Europa em peso, causando muito estrago e muitas mortes. Nessa onda, os mais jovens foram os mais atingidos. Do velho continente, teria retornado aos Estados Unidos, causando o falecimento de cerca de 8% dos infectados. No início do ano de 1919, veio a terceira e última onda, e foi bem menos grave do que a segunda. O contágio da febre espanhola não era diferente do contágio das demais gripes. Quando uma pessoa espirra, ela lança 500 mil partículas, e todas essas partículas têm o vírus. Então, essas partículas chegando ao encontro da boca de alguém, dos olhos ou do nariz, elas acabam infectando essa pessoa. Outra forma também que se dava, que era de uma maneira indireta. A pessoa espirrava ou tossia, e essas partículas, embora não entrassem em contato diretamente com outra pessoa, elas acabavam repousando em determinadas superfícies. E aí passavam horas nessa superfície. Então a segunda pessoa chegando lá, tocando nessa superfície e levando a mão à boca, aos olhos ou ao nariz, acabava sendo contaminado. Depois da segunda onda, houve uma redução significativa nos casos. Isso se deu pelo fato dos médicos terem passado a conhecer melhor a doença e o seu tratamento. Também se fala num golpe de sorte. O vírus teria sofrido uma mutação, ficando menos letal. Muitos técnicos da época eram contra o confinamento. Alguns médicos diziam que era ineficaz decretar quarentena e fechar fronteiras porque era impossível deter o avanço da doença. Isso fez com que alguns governos, dentre eles o do Brasil, demorassem para tomar as medidas necessárias, o que causou a morte de centenas de milhares de pessoas. Há quem diga que de 100 em 100 anos o mundo sofre uma pandemia com efeitos terríveis. Teria sido assim em 1720, em 1820, em 1920 e, por fim, agora em 2020, com a pandemia do coronavírus,